Fala galera, tudo beleza? Sou eu aqui de novo, professor William Dornella. Tô aqui pra gente poder encerrar esse assunto, né? A gente precisa terminar de falar sobre os ciclos aí de aprendizagem. Então, eu trouxe aqui agora mais algumas coisas pra gente poder pontuar e também questões. A gente vai resolver questões de prova, que são bem importantes aí pra você alcançar, então, o seu sucesso, não é isso? Bom, vamos conversar sobre algumas coisas aqui. Primeiro, lá no bloco anterior eu disse para vocês que a LDB, ela dá autonomia para que cada sistema de ensino organize-se então da melhor forma. E essa organização que a gente está pontuando significa então, ela impera uma ideia de organização, ela impera uma perspectiva para que a gente possa pensar, para que a gente possa então atribuir ao nosso estudante maiores tempos para que a gente possa ampliar então a sua aprendizagem. Aí quando a gente vem falar então dessa autonomia, os sistemas de ensino, foi o que eu disse para vocês no bloco anterior, que virou uma corrente no nosso país, a ideia de não só mais se organizar por séries anuais, mas também que a gente adotasse a ideia dos ciclos. E aí grandes autores começaram a defender isso, e muitos locais do nosso país a gente começou a organizar por meio de ciclos. A LDB trazia essa possibilidade. Campinas então fez lá o seu projeto, trazendo aí pra gente a implantação gradual do ciclo 1, do ciclo 2 e do ciclo 3 e 4. Então Campinas organiza-se por 4 ciclos, 1, 2, 3 e 4. Essa organização, ela foi acontecendo e a implementação também. Só que não bastava só falar que a gente vai implementar os ciclos. Eu preciso de formação continuada. Eu preciso que os meus profissionais entendam o que é os ciclos. Gente, se os profissionais eles não entendem o que é o ciclo, o que vai acontecer? A gente não vai alcançar ali o nosso objetivo, a gente não vai alcançar o nosso foco. A gente vai levar uma educação descontextualizada e também fragmentada. E o que a gente estava buscando era justamente o contrário de tudo isso. Não é assim? Depois nós falamos aí, então, que os ciclos, eles contribuem aí para que a gente possa obedecer e a gente possa identificar os ritmos de aprendizagem de cada indivíduo, porque cada um aprende de uma forma, cada um tem o seu tempo. E que os ciclos, eles não são só para inglês ver, ou seja, para a gente chegar daqui a 10 anos e falar, então estamos com menos alunos reprovados. Não, mas a ideia dos ciclos é que a gente possa mudar realmente os paradigmas da educação, ofertando uma educação de mais qualidade e uma educação que faça sentido ali na vida do nosso estudante. Por isso, os ciclos, eles não vão acontecer de forma isolada só pelos docentes, mas é uma mudança de toda a nossa comunidade escolar. O pai precisa entender, meu filho ele não vai ser reprovado no 6º ano, mas ele vai ter um tempo maior para ele poder aprender, então significa que eu preciso estar mais próximo dele. Por isso que os ciclos, então, eles trazem para a gente uma mudança de concepção social e não só da escola. Dá uma olhada na tela aí, olha só. Bom, os ciclos, eles servem aí para problematizar o poder da sociedade na escola. Na escola. Olha a ideia aí, então, extrapolando aí as 4 paredes, para que a gente possa pensar nesse aspecto social. Devendo algumas coisas. Primeiro, eu preciso pautar a questão da formação e não só da instrução do português e da matemática. Ou seja, a ideia aqui, gente, é formar o indivíduo integralmente, tá? Formar e não só instruir. Não é o aluno decorar a fórmula de matemática, ele saber ler minimamente. Não, eu quero letrar o indivíduo e que ele tenha um raciocínio matemático também. Eu preciso também introduzir o componente desenvolvimento, ou seja, a gente precisa reconhecer as fases do desenvolvimento da pessoa. Os ciclos devem respeitar a infância, a pré-adolescência, a adolescência na organização da escola. Muitas vezes até separando em espaços físicos, né? Eu preciso também remeter à relação de educação e vida, não só como vivência de experiências sociais, mas também como estudo crítico da atualidade. Por que, professor, como estudo crítico da sociedade, da atualidade? Porque eu vou entender a relação que existe entre a educação e a vida pensada numa perspectiva transversal. Eu preciso também valorizar, gente, o desenvolvimento da auto-organização do aluno. O aluno sendo gestor da sua própria aprendizagem. E não limitando o aluno, mas proporcionando autonomia para que ele possa participar, reconhecendo ali a sua vida real e para que ele possa também ter o poder e a tomada de decisões. E os ciclos ainda trazem para a gente a incorporação da progressão continuada. O que é a progressão continuada? Progressão continuada não significa promoção automática, mas significa que o aluno ele vai para o ano seguinte, porque ele vai continuar aprendendo. A progressão continuada existe compromisso pedagógico. Olha aí então, a gente falar aí sobre progressão continuada. Primeira coisa que cai muito em prova, já é essa frase aqui que você pode ver na sua prova. Progressão continuada
pressupõe promoção automática? Não! Promoção automática não quer dizer que o aluno vai automaticamente para a série seguinte, mas significa aquilo que a gente já vem pontuando aí desde lá da aula 1. A ampliação do tempo em que o aluno vai aprender, a ampliação do tempo da sua aprendizagem. Aqui, gente, a gente vai fazer uma avaliação formativa e diagnóstica, e não uma avaliação excludente. Aqui não é a avaliação somativa que eu vou buscar, viu? Não é a avaliação somativa. A progressão continuada, então, ela vem prever aí que os ciclos, eles propõem alterar os tempos e os espaços da escola. Por quê, gente? Porque aqui a gente vem entender que a escola ela é um ambiente que precisa ser modernizado. Como assim modernizado? Primeiro eu preciso entender quais são as minhas finalidades educativas. E eu preciso entender na progressão continuada que o aluno não aprende só naquele ano, ou o aluno não aprende só naquela série, mas que existem diversos elementos e que existem diversos espaços que podem também contribuir com a garantia da aprendizagem do estudante. A ideia de mudança de paradigmas com base na organização e por meio dos ciclos, significa reconhecer o indivíduo, reconhecer o aluno, reconhecer na escola essas possibilidades de ampliação de todo esse território e fazer com que o indivíduo ele reconheça as suas práticas. Ao invés do aluno ser promovido automaticamente, a gente vai fazer com que o aluno ele continue aprendendo. E existe uma diferença gigantesca nisso. Você quer ver um exemplo? Se você chega na escola que você trabalha e fala assim para o seu diretor, fala assim para o pai: ah, esse ano o aluno ele vai ser promovido automaticamente. Aí o pai já trabalhou o dia todo, aí o filho fala: vamos fazer dever comigo aqui, pai. Aí ele: ah, não, deixa pra amanhã. Por quê? O pai sabe que esse ano o filho ele não vai ser reprovado. Isso é promoção automática. O professor ele fala assim: ah, o aluno não aprendeu não? No ano que vem ele aprende, não tem problema não. Isso é promoção automática. Significa que a gente já tem aquela certeza, aquela garantia que o aluno ele vai ser aprovado. Então, o pai não faz o papel dele, o professor não faz o papel dele, às vezes até o Estado não vai fazer o papel dele. Já a progressão continuada significa que todos esses fatores eles são importantes, porque é uma fase ininterrupta que o aluno vai continuar aprendendo. E os ciclos, eles adotam a progressão continuada e não a promoção automática. Beleza? Dá uma olhada no que mais nós temos aí. A gente vai entender então que esses avanços, eles têm uma relação direta com os discursos e com as práticas, para que a gente possa então evitar aquilo que foi legitimado, a ideia da exclusão escolar. Normalmente, gente, quem mais reprova é o mais pobre. Por quê? Que quem reprova é o mais pobre? Porque as desigualdades sociais, elas estão diretamente ligadas à desigualdade educacional. Sabia? Desigualdade educacional está ligada à desigualdade social. Quando o nosso sistema de ensino, então, pensa nos ciclos, quando o nosso sistema de ensino pensa em reprovar menos o aluno, o que acontece? Eu estou contribuindo para que a gente possa minimizar as desigualdades sociais. Vamos pensar no seguinte? Olha só. Gente, quem tem mais escolarização? Quem é mais rico ou quem é mais pobre? Quem é mais rico. Por quê? Porque ele tem mais chance de continuar estudando ali no sistema. O mais pobre, muitas vezes, ele vai ser vítima ali do sistema. Isso é um discurso de vitimização, né? Mas muitas vezes ele fica ali à margem. Vamos imaginar aí uma comunidade, por exemplo, uma favela, um morro. Aqui em Brasília a gente tem tudo isso. Se você pegar a escolaridade ali de um morador ali, normalmente dessas regiões, o que acontece? A escolaridade ali é muito baixa. E essa pessoa também ela é o quê? Muito pobre. A razão da pobreza, e aí estou falando de questões financeiras, vem do quê? Vem da falta de escolaridade. Porque muitas vezes ele reprovou quando ele estava lá no 3º ano, quando ele estava no 5º ano. E isso dificultou ali a sua continuidade ali dos estudos. O professor ou o próprio Estado, os pais, não entenderam o ritmo de aprendizagem daquela pessoa. Por isso os ciclos, então, eles contribuem não só com a desigualdade educacional, mas com a desigualdade social. Contribuem no sentido positivo, né? Quando uma escola reprova menos o aluno, eu tenho menos chance de fazer com que esse aluno saia da escola. Se ele sai menos da escola, a chance que ele tem de ter uma guinada na vida é muito maior. Então, a sociedade tende a excluir menos esse povo, tende a excluir menos esse público. E é isso que a gente quer buscar hoje. Beleza? Dá uma olhada aí na tela. Olha só. A gente agora vai falar do departamento pedagógico aí da Secretaria Municipal de Estado, de Educação, na verdade, que ela faz as indicações das diretrizes para a implementação dos ciclos nas escolas aí da região. E aí, gente, a implementação desses ciclos, ela vai se dar por meio de algumas diretrizes. Primeiro,
Cada ciclo vai ser visto como um período de aprendizagem que deve ser potencializado por um ensino altamente planejado e avaliado. Lembra que eu falei que cada ciclo tem que ter o seu objetivo? Então, cada ciclo tem que ter propriamente ali o seu objetivo. Eu não posso separar, eu não posso dissociar isso aí não, tá? Na verdade, eu não posso desconsiderar, né? Uma outra diretriz é quando ele fala que a gente tem que fortalecer os espaços coletivos e de corresponsabilidade. Gente, espaço coletivo significa que todo mundo faz o quê? Que todo mundo participa. Isso é muito bom, esse espaço coletivo. E corresponsabilidade significa que eu me sinto, que eu sei que eu também sou responsável por aquilo ali. A corresponsabilidade, responsabilidade híbrida, ela causa engajamento social. Não é só o professor que é responsável pela reprovação do aluno, mas os pais também, o próprio estudante. Então a gente vai ter que pensar aí nessa ideia, tá bom? Além disso, outro fator aí que a gente deve pensar quando a gente vem falar aí sobre os ciclos é quando a gente vem pontuar junto aí os nossos estudantes também a ideia do coletivo dos professores. Por quê? Gente, o coletivo dos professores, muitas vezes a gente quer buscar homogeneidade, mas aqui a gente vem buscar agora a heterogeneidade. Professor, o que é a heterogeneidade? Heterogeneidade significa reconhecer as diferenças, reconhecer as diferenças, o pluralismo, elas vão ser muito importantes, então, quando a gente vem pontuar e quando a gente vem pensar nesse reconhecimento, nesse fortalecimento, porque aqui eu vou reconhecer as diferenças do meu indivíduo, não querendo buscar um caráter uniforme, que todo mundo pense igual, muito pelo contrário. Aqui eu vou buscar pluralidade. Eu vou reconhecer que cada indivíduo é um ser diferente ali do outro e que a gente precisa valorizar os seus diferentes ritmos de aprendizagem. Depois, eu tenho que pensar que o coletivo de educadores, eles devem discutir continuamente um currículo que deve ser desenvolvido. Como assim, professor? A gente deve pensar aí nessa ideia de discussão, de continuidade. A continuidade, quando eu venho pensar aí no nosso currículo, ela traz pra gente já uma ideia de que o quê? De que as aprendizagens, elas não devem ser limitadas, e que elas não devem ser interrompidas. Esse aqui é um grande erro aí. A interrupção, ela leva muitas vezes o que, gente? Aquilo que a gente já apontou aí, a evasão, a infrequência, a evasão, e tudo isso leva à desigualdade educacional que se reflete na desigualdade social. Então os ciclos, eles devem permear isso aí. Gente, olha a responsabilidade que você tem na mão. Quando você reprova aquele aluno, muitas vezes é um aluno que não vai conseguir se desenvolver ali na frente, ele vai ficar desmotivado. E não é que eu não estou defendendo na reprovação, não. Em algumas situações, a reprovação é pedagogicamente muito boa, não é verdade? Eu já fui reprovado. Brincadeira, nunca fui reprovado não, né? Na educação básica, não, né? Nem na educação superior. Mas a reprovação, ela pode ser pedagogicamente muito boa, mas via de regra, e a gente está falando aqui do currículo, numa perspectiva de regra, é que a reprovação, o que os números, as estatísticas nos mostram, é que elas levam de passo em passo, até o aluno sair da escola, tá bom? Dá uma olhada aí no que mais nós temos. Antes de falar da coordenação, eu preciso pontuar para vocês que existem alguns elementos que são essenciais, que são imprescindíveis para que a gente possa efetivar os ciclos para aprendizagem. Significa que sem esses elementos eu não consigo ter ciclos reais, eu não consigo ter ciclos que vão nos levar aí à garantia dessas aprendizagens. Quais que são elas? Primeiro, é a coordenação pedagógica. Gente, a coordenação pedagógica é esse espaço e também é um tempo em que o professor ele vai ter para o quê? Primeiro, para o enriquecimento das suas ações pedagógicas. É na coordenação pedagógica que ele vai ter tempo para planejamento, é na coordenação pedagógica que ele vai ter tempo para poder pensar sobre o seu projeto político-pedagógico, é na coordenação pedagógica que ele vai ter tempo para a formação continuada, é na coordenação pedagógica, gente, que os professores vão reconhecer as suas práticas com os demais e ali a gente vai pensar, ali a gente vai reconhecer e vai pensar o que eu posso fazer para poder melhorar. É ali que a gente vai discutir a proposta da escola, é ali que a gente vai conhecer a nossa comunidade. Então, é na coordenação pedagógica, é a coordenação pedagógica, na verdade, um ambiente excelente, um tempo primordial, ao qual a gente não pode abrir mão, para que a gente possa levar ao nosso indivíduo, para que a gente possa levar ao nosso estudante todo esse aspecto de formação. Então, não se esqueça disso. Os ciclos,
Muitas vezes, né, os sistemas de ensino, até a própria população mesmo, criticaram bastante os ciclos. E aí, os sistemas de ensino, as secretarias de educação, elas prometeram que o ciclo não era só a ideia de não reprovação, mas era toda uma mudança de paradigma. Ela viria também com formação continuada, viria com planejamento, viria com um projeto político-pedagógico mais engajado, ou seja, com toda uma postura diferenciada, tá bom? Dá uma olhada na tela aí. Outra coisa que eu preciso também para os ciclos, gente, eu preciso de formação continuada. Formação continuada pressupõe atualização. Eu preciso que meus profissionais estejam cada vez mais antenados, que eles estejam atualizados ao nosso contexto. A formação continuada, ela também prevê aperfeiçoamento. Os nossos profissionais, eles têm que estar mais aperfeiçoados para poder entender as práticas dos estudantes em cada uma da sua realidade. E além da atualização, do aperfeiçoamento, a formação continuada, ela faz com que a gente haja com primor, porque eu vou conseguir buscar o aprimoramento. Professor, o aprimoramento, ele traz pra gente a ideia de que o quê? De que eu vou conseguir entender as especificidades daquela minha comunidade escolar. Uma coisa é a gente falar de um currículo para um sistema, outra coisa é eu falar de um currículo para a escola X, porque a escola X ela traz características e eu devo respeitá-las. A escola Y tem outras características. Essas especificidades, esse respeito é o que vem formar a heterogeneidade, não a heteronomia. Heterogeneidade, cuidado para não confundir com heteronomia. Heterogeneidade ligada ao pluralismo, à pluralidade, o multiculturalismo. A minha sociedade ela é multifacetada e por meio dessas múltiplas facetas, por meio então de todos esses aspectos, de todo esse contexto, eu preciso considerar a minha comunidade escolar e respeitar. Respeitar e valorizar. É a gente trazer a ideia de inclusão também. Dá uma olhada no que mais nós temos aí de formação continuada. Formação continuada, gente, também pressupõe, ó, reflexão, viu? É aqui que a gente consegue refletir sobre as nossas práticas para que a gente possa transformá-las, tá bom? E uma outra coisa que eu preciso nos ciclos. Para que os ciclos aconteçam, eu preciso da gestão democrática. E aqui eu estou falando, gente, de uma gestão democrática efetiva. Não é uma gestão democrática para inglês ver, não. Não é uma falsa gestão democrática, não. Porque gestão democrática pressupõe participação. E só tem participação se eu tiver a minha comunidade escolar toda ali envolvida, toda ali trabalhando, para que a minha comunidade escolar seja escutada e para que a minha comunidade escolar organize ali o seu tempo e se aproprie de toda essa tomada de decisões. Então, falar de gestão democrática pressupõe a gente entender, aí quando eu venho trazer para a gente a ideia de participação. Gente, por que a gestão democrática é tão importante nessa ideia de participação? Se só o professor está convencido de que o ciclo é bom, e o pai ainda não entendeu como é que vai se dar os ciclos, o pai ele não participa efetivamente desse processo, a gente não vai alcançar os nossos objetivos. Para que a gente alcance as nossas finalidades, para que a gente alcance os nossos objetivos, eu necessito então da gestão democrática. Eu preciso que todos os profissionais estejam engajados dentro dessas ações para que a gente possa construir, para que a gente possa acompanhar então todas essas possibilidades e aí levar para o nosso estudante um saber mais real, um saber mais contextualizado, beleza? Então, dá uma ideia aí, dá uma olhada aí, gestão democrática. Tem mais, dá uma olhada aí, ó. Outra coisa que eu também tenho que ter, eu preciso da avaliação. E a avaliação, quando eu falo, eu estou falando da reflexão. Da reflexão. Reflexão esta, quando eu possibilito aí por meio dos ciclos, os ciclos eles vão se pautar pela avaliação formativa, e essa avaliação formativa é uma avaliação que propõe interação, que propõe diálogo, em que o indivíduo faz autoavaliação, ou seja, ele se reconhece no processo. Gente, essa avaliação formativa ela acontece antes, durante ou depois? Ela acontece durante todo o processo. Essa avaliação formativa ela vai ser potencializada por meio da avaliação o quê? Diagnóstica. Essa avaliação diagnóstica é aquela que serve para identificar. Identificar o quê, professor? Identificar tanto as potencialidades que meu indivíduo tem ao longo desse processo, tá? As potencialidades, quanto também as fragilidades que ele pode apresentar dentro desse processo, mas que a gente também vai ter que entender para que a gente possa buscar soluções e alternativas coerentes ali para essas funções. Então, essa ideia de avaliação também vem pressupor tanto a função, vermelho não, né? Senão vermelho não vai dar para vocês lerem. A função formativa quanto a função
diagnóstica. Então, essas duas funções aí eu não posso abrir mão de jeito nenhum. E eu também tenho que pensar nas estratégias do professor com a avaliação formativa. Professor, que estratégias aí? Você vai sempre lembrar, gente, que dentro de um currículo, dentro de uma política de ciclos, eu vou avaliar para emancipar, beleza? Eu vou avaliar para emancipar. Logo, o professor ele tem que ter autonomia para ele poder definir as suas estratégias. Gente, cada sala é um universo, cada aluno tem as suas especificidades. E eu só vou conseguir identificar as especificidades, eu só vou conseguir trazer um conhecimento em que o aluno, ele entenda, eu só vou conseguir levar conhecimento para o aluno, só vou conseguir fazer com que o aluno, ele se reconheça dentro desse processo, se o professor ele tiver autonomia. Logo, então, eu não estou falando de padronização. Gente, eu vou buscar um padrão para todo mundo aprender igualzinho. Isso vai dar errado, isso não vai funcionar. A ideia não é padrão, mas é fazer com que cada professor entenda como é os ciclos, como funcionam os ciclos, e ele possa aplicar dentro da sua sala de aula. Cada professor entenda como se dá a participação e ele possa aplicar dentro da sala de aula. Seria muito mais fácil se o sistema de ensino elaborasse uma cartilha e falasse assim, ó, siga da página A até a página Z. Siga da página A até a página Z. Mas não. O que o sistema está propondo, então, é uma mudança de paradigma. É formar você, professor, para que você possa construir a história do indivíduo dentro da sua sala de aula, por meio de estratégias que você reconhecer como importante dentro desse processo. Porque cada sala é diferente uma da outra. Cada aluno é diferente de um do outro dentro da própria escola. E é isso que a gente precisa reconhecer. Beleza? Dá uma olhada na tela aí. Olha só. Vamos para questões? Vamos para questões. Olha aí uma questãozinha legal aí da VUNESP, trazendo aí pra gente assim, ó. A LDB, a 9394/96, ela traça as diretrizes e bases da educação nacional. Perfeito. Ela vem traçar isso aí pra gente. Acerca da educação básica, é correto afirmar que: letra A, pode organizar-se por meio de séries? Pode. Períodos semestrais? Pode. Ciclos? Sim, que é o foco do nosso estudo. Alternância regular de períodos? Pode. Grupos não seriados? Pode também, com base na idade. Com base também na competência e outros critérios? Pode também. Por forma diversas de organização. Sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Gente, isso daqui é o que? A literalidade da lei. Ó, certinho é a literalidade. Ok. Vamos ver as demais aí? Letra B. A educação física integrada à proposta pedagógica é componente curricular obrigatório, sendo que todos os alunos matriculados em séries que correspondam a essa etapa da educação básica são obrigados a cursar tal disciplina. Gente, errado, né? Existem o quê? Exceções, não é sem exceções. A gente tem algumas exceções que a LDB apresenta aí. Quem tem prole, mais de 30 anos e outras exceções. Nos ensinos, nos estabelecimentos do ensino fundamental e também ensino médio públicos e privados, é facultativo o estudo de história e cultura afro-brasileira e indígena. Gente, é facultativo? Não, é obrigatório, obrigatório. A educação infantil será oferecida em pré-escolas, atendendo crianças que tenham faixa etária de 4 a 6 anos. A pré-escola ela é pensada para os estudantes de 4 aos 5 anos de idade. E o ensino fundamental obrigatório com duração de 8 anos. O ensino fundamental não dura mais 8 anos. Nós falamos aí dessa mudança, né, gente? Ele dura quanto tempo, professor? Ele dura 9 anos. Não é mínimo de 9, mas sim exatamente 9. E o estudante ele não entra mais com 7, ele entra aos 6 anos, tá? Em 2015 essa questão ela já estava como letra A, o gabarito, sendo a literalidade da lei. Bem tranquila essa questão. Sua prova pode pedir também os conhecimentos de LDB. Vamos para a próxima? Olha aí. O Sistema Municipal de Educação, que é o que ele vem propor aí pra gente, o Sistema Municipal de Educação iniciou a implantação dos ciclos de aprendizagem em 2006. Perfeito? Se formando ao longo dos anos o ciclo 1 para primeiro, segundo e terceiros anos, ciclo 2, quartos a sétimos anos, ciclo 3 e 4, oitavos e nonos anos. Gente, errado, né? Porque o segundo ciclo ele vai do quarto ao quinto e o terceiro e o quarto é que vai do sexto ao nono. Então você vai lembrar que os ciclos eles são divididos da seguinte maneira. Eu tenho aqui, ó, o ciclo 1, o ciclo 2 e o ciclo 3 e 4, beleza? Essa questão aqui, ela pisou na bola bem aqui, né? Pisou na bola bem aqui. Ciclo 1 vai primeiro, segundo e terceiro ano. Aqui vai quarto e quinto ano. E o ciclo 3 e 4 vai do sexto e sétimo e o oitavo e nono ano. Beleza? Então, fica esperto para isso aí. Por isso, esse item aqui, ele é um item errado. O item 2. Vamos pro próximo? Olha só. Os ciclos de aprendizagem buscam essencialmente regular
o fluxo dos alunos ao longo da escolarização, eliminando ou limitando a repetência. E aí, os ciclos de aprendizagem, eles buscam regularizar, na verdade, né? Regularizar o fluxo? Certinho, né, gente? Lembra que eu falei que a gente estava com muita reprovação, muita repetência, muita infrequência, e os ciclos, eles queriam minimizar isso aí tudo. Por isso, então, tá certinho. A ideia aí é universalizar as oportunidades, universalizar as oportunidades, tanto de acesso quanto de permanência e também de inclusão, tá bom? Acesso e permanência aí já mataria uma questão. Vamos para a questão 4? Questão 4 fala assim pra gente. Os ciclos de aprendizagem têm objetivos de aprendizagens para cada um de seus ciclos. Eles compreendem períodos de escolarização que não ultrapassam as séries anuais, organizados em blocos que variam de 2 a 5 anos de duração. Gente, a ideia aí é o quê? Os ciclos, eles fazem o quê? Eles não ultrapassam as séries anuais. Olha só, o aluno, ele tá lá do quarto, ele vai pro quinto. Isso aqui é um ciclo. Ultrapassa ou não ultrapassa? Claro que ultrapassa, então não é não ultrapassa, mas na verdade eles ultrapassam. Por isso, o item 4 está errado, só por conta da palavra não, tira a literalidade aí do nosso documento, beleza? Ultrapassam sim as séries anuais. Questão de número 5, fala assim pra gente. Bom, a cultura do trabalho coletivo é fundamental, a organização aí, ó, todo mundo engajado em busca do mesmo objetivo, é fundamental para a efetivação dos ciclos de aprendizagem. Perfeito. Logo, basta a interlocução dos educadores, da escola e dos pais para formá-la. Gente, olha só, basta, cuidado com essa palavra, né? Tá dizendo que é suficiente essa interlocução dos educadores. Nós pontuamos aqui para vocês que não é somente isso aí. A gente colocou aí, não é somente aí a interlocução. Eu coloquei para vocês que existe a cultura do trabalho coletivo e que essa cultura do trabalho coletivo, ela está diretamente ligada aí à interlocução aí de outros fatores, como por exemplo, lembra que eu falei para vocês no bloco anterior dos departamentos e também das coordenações? Os departamentos e as coordenações, a gente também pontuou a ideia dos núcleos, dos núcleos de ação educativa descentralizados. A gente até circulou essa ideia de descentralizados. Então, não basta essa interlocução, mas eu preciso também dessas instâncias formadoras acima. Por isso, então, esse logo basta deixa o item restritivo, o que tornaria o item errado. Bacana? Vamos para a próxima questão? Olha só. Cada rede de ensino é responsável por criar alternativas curriculares. Nós falamos isso aí, que é uma autonomia das redes de ensino, né? Cada uma delas deve criar aí alternativas curriculares inovadoras ao combate das desigualdades da aprendizagem em sua realidade concreta. Gente, a ideia é exatamente essa, que cada sistema de ensino, então, que cada rede de ensino pense em alternativas para que a gente diminua, para que a gente combata as desigualdades de aprendizagem. Ou seja, para que todo mundo possa ter a sua aprendizagem vinculada aí à sua ideia e à sua perspectiva correta. Possa ser universal, possa ser um direito que todo mundo usufrua. Olha a questão de número 7, quando vem falar assim pra gente, ó. Bom, a partir do desenvolvimento dos ciclos na escola, percebe-se a importância da formação, e não só a instrução, sim, do desenvolvimento e participação ativa do sujeito e da incorporação da progressão sequencial. Gente, vamos lá. O que nosso documento fala? Nosso documento fala a progressão sequencial ou progressão continuada? Progressão continuada e não sequencial. Continuada porque eu vou continuar as aprendizagens. Eu vou respeitar a sequência, não é? Mas a gente não traz essa ideia de progressão continuada. Progressão sequencial, que a sua prova fala que eu não posso confundir com promoção automática. Promoção automática, beleza? Logo, vamos trabalhar com a literalidade aí, que seria a continuada, por isso esse item 7 estaria errado, beleza? Simplesmente porque ele trouxe sequencial. Eu tenho que entender que existe uma sequência, mas essa sequência ela tem que ser continuada, ela não pode ser interrompida. Então, o continuado ele fica muito melhor que o sequencial, por isso que é assim que os documentos trazem, tá bom? Vamos lá? Os ciclos para a aprendizagem e a progressão automática são uma mudança em relação às desigualdades sociais. Gente, os ciclos, sim, mas promoção automática é? Não, promoção automática não é uma mudança. Promoção automática está errado, não é isso que a gente adota. Então já está errada essa questão. Vamos para a próxima? Vamos lá então? O
Uma das indicações de diretrizes para a implementação dos ciclos se refere aos agrupamentos dos alunos segundo as propostas pedagógicas que melhor convierem à aprendizagem de todos e cada um, de forma que que a gente possibilite aí classes mais fortes e mais fracas segundo as necessidades e interesses dos professores. Gente, de jeito nenhum, né? A gente deve ter cuidado com essa ideia de formar classes fortes e fracas. Esse é um modelo antigo e também desigual. A ideia do agrupamento temporário é que deve estar de acordo com o projeto. Por isso aqui, a gente deve buscar as aprendizagens aí, muito importantes, as aprendizagens respeitando os tempos e os ritmos de cada um, mas essa ideia de classes mais fortes e mais fracas, não. Lembre-se aí que os ciclos, eles pressupõem, então, agrupamentos temporários, tá bom? E a última faz parte das diretrizes da implantação dos ciclos que os professores considerem a heteronomia dos alunos. Gente, heteronomia significa ausência de autonomia. E aí, eu quero ausência de autonomia? Claro que não. Item errado. Errado, eu não quero ausência de autonomia. Não confunda heteronomia com heterogeneidade, beleza? Com heterogeneidade. Logo, esse é um item aqui já, evidentemente, errado, tá bom? Eu não quero implantar a heteronomia, mas sim a heterogeneidade, por isso é um item errado. Bacana? O restante estava tudo certo aí, porque fala da história pessoal, das singularidades de cada um dos nossos indivíduos. Espero que você tenha ampliado um pouquinho a sua visão, não só para a prova, mas para a vida, sobre os ciclos e sobre a desigualdade educacional e social, tá bom? Se você gostou da aula, dá um joinha aí e qualquer coisa conversa aí comigo no fórum. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau!